Você acredita em alguma proporção de texto para Deca? Cara, Tipo, 2 para 1? matematicamente, eu acho que assim, é colocar número à toa, assim, mas vejo gente trabalhando bem com 1 para 5, 1 para 3, 1 para 1. Para 5? É, 1 para 7 até. Já vi gente fazendo 700, eu vou falar, já vi gente, fica melhor, né? Já vi gente fazendo 700 de Nandro com 100 de texto, muito bem, cara. A texto ali só para... Sim, é o que a gente falou, seria não... base, entendeu? Não only, mas... se eu fizesse Deca base, eu acho bem desperdício deixar texto tão baixo. Se você pode ter uma sinergia, melhor, eu preferia... Talvez eu ia preferir usar, tipo, se fosse colocar um número... Tipo, 250 de texto e 600 de Deca. O que o Sizen faz é 1 para 2. Eu acho que é uma média. Aí eu acho que faz mais sentido. Também acho. Depende deixar do protocolo, texto tão baixo, eu acho que... Também acho. A ideia lá de fazer a texto em TRT era só pro cara não usar o estradiol, né? Acho que isso daí é bobagem, né? Então que use o TRT, mas... Ao contrário também. 2 de texto para 1 de Deca. Também, ao contrário também. Eu acho que é bobo você ficar se preocupando com isso, entendeu? Não tem que se apegar a isso. Acho que é bobagem. No fim das contas, o que você estava comentando é o somatório de tudo. O que dá de total ali? É o que vai, é o potencial anabólico da coisa. Entendeu? Acho que ademais são coisas que você vai vendo, quem fica melhor, quem fica pior, mas é mais o total ali, se for considerar essas duas, assim. A galera acaba às vezes fantasiando, porque teve uma boa resposta fazendo tal coisa, mas... A pessoa não pensa que se fizesse de outro jeito, às vezes teria uma resposta tão boa quanto, né? Mas quando você conhece bem esteroides, se você já usou muita coisa e se você tem um olhar mais crítico, você percebe que você consegue fazer aqui um shape foda fazendo várias proporções diferentes. Sim. Entendeu? Ou uma Deca base ou com a texto base você consegue chegar no mesmo resultado, né? Possivelmente, principalmente falando da parte estética, né? Pra parte... de ganhos de massa muscular e tal. Então eu não me apego muito a isso, acho que não tem muita relevância. A gente sabe que alguns esteroides... Você sabe, por exemplo, que Trembo e Deca não tem o mesmo efeito, não é a mesma coisa. Né? O pessoal generaliza 19 nó, calma. Muito... Não dá pra dizer que é parecido, é diferente, entendeu? Às vezes a galera me pergunta assim, Dudu, por que combinar esteroide? Não dá pra usar só texto e ter um shape foda? Não é a mesma coisa. Entendeu? Os esteroides, eles têm suas particularidades, mas a galera às vezes extrapola demais, né? Achando que cada esteroide faz um negócio muito diferente. E, não, eles têm muita semelhança também, né? E a Deca e a texto, elas são muito semelhantes, se for pensar, né? Em potencial anabólico, mesmo o efeito termogênico ali também é... A Deca parece não ter, a texto parece ter um pouquinho, então elas não... Claro, a texto aromatiza e tal, mas no geral... Não parece ser muita diferença, né? O potencial anabólico parece ser parecido. Pode ser que tenha um pouco de sinergia, né? Entre elas. Se combinando, você tem mais vantagem que usando sozinho. Mas isso também é especulação, né? Eu prefiro combinar, eu acho, né? Se eu vou pensar num cara que vai fazer um bulking, né? Mas é difícil saber o quanto a combinação é mais vantajosa do que só usar... Esses dias já me perguntaram algumas vezes. Se eu usar 500 de texto e usar 250 de texto, 250 de Deca, qual que é melhor? Eu especulo que usar os dois diferentes seja melhor, mas é especulação, né? Eu não ouso falar assim, isso aqui pode fazer que é melhor. Mas tem o lance, né, que a gente falou ali. De repente, quando você diminui a texto e coloca a Deca, você diminui o efeito androgênico. Talvez então você ganhe uma vantagem aí, além de pensar só na parte estética. Né? Sabe uma coisa que eu... tenho como afirmar, mas até vou jogar isso aqui pra gente agora. Acho que alguém até perguntou um dia, o que você acha que pode fazer mais mal? Mais texto ou mais Nando? Exemplo, né? Eu tenho esse questionamento. Foi você que perguntou isso. Com várias drogas. Cara, eu não posso te garantir isso, mas assim, isso a gente tá falando muita coisa empírica também. Mas até queria ver a sua visão sobre isso tudo. Porque eu não sei, talvez eu tenha a impressão que talvez parte também do efeito androgênico pode estar ligado, a gente tá falando de abuso aqui, doses muito altas. Talvez até um pouco do efeito, por exemplo, igual a gente fala de cardiotoxicidade com esteroide, né? A gente não sabe o que é cardiotoxicidade exatamente. Ele foi lá no miócito, que é a célula muscular do coração, e causou isso? Então, assim, será se talvez a potência androgênica da texto pode ter alguma relação com isso também? Entendeu? E, por exemplo, a gente não se sabe, mas parece que observa-se menos também aumento de hematócrito com nandro do que com texto predominante. Um exemplo. Não tem muito estudo tentando ver isso, mas com texto, muitos estudos relatam aumento do hematócrito. Com nandro, não sei se eles não aferiram, isso não é relatado em muitos deles,
mas algo que a gente não via tanto, pelo menos a eritrocitose, né? Só que a maioria dos estudos também foram feitos com pacientes já com diálise ou anêmia. Então também tem isso. Mas eu tenho uma especulação hoje que eu acho que talvez, tô reforçando, que talvez a texto, estamos falando de abuso aqui, meia grama para cima, essas coisas assim. Eu acredito que talvez possa ter uma influência cardiovascular pior do que Nandro, por exemplo. É algo que eu teorizo hoje, não garanto, não estou afirmando nada, mas eu teorizo. Não... Mas dá pra afirmar que, assim, é mais, assim, nociva, diferente pro corpo. 700mg de trembo ou de estano do que 700mg de nandro. Tem... É difícil. Parece ter um potencial... É que, assim, ó, a trembo e o estanozolol, eles já são pior porque eles são mais proaterogênicos, né? Então eles já fodem o perfil lipídico. Proaterogênico. Então, se você tem um perfil lipídico fudido por muito tempo, isso vai aumentar o acúmulo de placa de gordura nas artérias. Inclusive, tem estudo em usuários de esteroide que eles veem isso. Quanto mais tempo o cara usa esteroide, mais acúmulo de placa de gordura tem nas artérias. Mas alguns esteroides são piores. Principalmente os D7-alfoquilados, tipo o estanozolol, que a gente chama de assassino do HDL, né? O estanozolol joga o LDL lá para alturas e o HDL lá para baixo. Mas a tremo também faz isso. A própria gestrinona faz isso. Galera aí que toma gestrinona aí fica ligado. Mas normalmente você vê alteração no perfil lipídico também, redução do HDL, aumento do LDL. No curto prazo, isso não é um problema. Mas se você ficar usando isso por anos e ter o perfil lipídico ficar dessa forma, né? Você vai ter uma doença cardiovascular mais prematuramente. Né? Um infarto, um AVC, cara, trombose. É bom a gente falar disso, porque é um somatório de fatores, né? Por exemplo, nesse sentido, só para finalizar o raciocínio, a DECA tem um pouco mais de vantagem, porque ela tem menos ação negativa sobre o perfil lipídico. Então essa já é uma vantagem dela, né? Olhando por esse aspecto. Mas efeitos diretos, a toxicidade direta ao coração, aí a gente não tem muito como saber. A gente teoriza. Até porque uma coisa é a toxicidade direta ao coração, porque o coração é um músculo. Sim. Tá aí. Ventrículo esquerdo é quem precisa mais ali ter força de contratilidade, né? Mas é o músculo. Então, cardiotoxicidade seria alguma alteração no miócito, que é igual a mesma célula que eu tenho aqui, por exemplo, no bíceps, parecida, entendeu? A cardiotoxicidade é o esteroide lá de alguma forma modificar aquilo. Ou levar uma hipertrofia, que venha uma diferença no padrão da fibra, como ela contrai e tudo mais, né? Agora, o cardiovascular é muito mais do que isso. Então, por exemplo, amplo, né? A pressão arterial, por exemplo, quando ela está elevada, ela faz com que o ventrículo tenha que forçar mais para bombear sangue. Isso é uma coisa. O que a gente acabou de comentar, a aterogênese é outra. Igual eu tenho um fio aqui, dentro desse fio, digamos que passasse alguma coisa, ele vai ficando entupido, né? Só que não é só ele ficar entupido, porque, por exemplo, quando alguma coisa tende a ficar entupida, você vai forçar para passar um líquido ali. Então, é o que a gente fala de complacência arterial, que é o quê? Isso aqui dilatar e fazer constrição. Mas nosso mecanismo de regulação de pressão é todo assim. Por que você vasodilata quando você está treinando? Pô, você está tendo ativação muscular, está demandando ali mais fluxo sanguíneo, então você vasodilata. Entendeu? Se eu te dou um vasodilatador geral, você dilata muito, sua pressão cai. Se eu tenho um sistema com líquido ali meio que estático, aquilo dilata, cai. Então, quando eu tenho algo que, por exemplo, está parcialmente obstruído e a camada muscular dessa artéria está um pouco mais rígida, digamos assim, isso é um risco maior também. E a texto parece fazer isso, né? Diminuir a complacência do endotélio, causar mais rigidez arterial, né? A texto dos esteroides no geral. Então, isso é uma coisa completamente diferente de pensar no miócito, lá no coração. Isso influencia no cardiovascular, mas são coisas diferentes também. Por isso que a gente, com alguns esteroides, pode especular que eles são mais danosos à saúde, né? O estano, a trembo. Mas a gente tem limitações para fazer comparação, né? Do conhecimento que a gente tem. Então, eu acho que a Nandro parece não ser tão agressiva, né? Mas posso estar errado. Tá certo? Estamos fosforilando a coisa. É difícil de responder. Mas isso com certeza é uma vantagem. Ela não ser agressiva ao perfil lipídico, né? Isso é uma vantagem dela. E por isso que, por exemplo, no off-season, se for usar, eu prefiro manter ela com texto que... Até porque você vai sobrecarregar o coração com ganho de peso. Sim. Comendo mais. E às vezes o cara comendo mais, pesado. o cara come muita gordura animal, muita coisa, já aumenta muito o colesterol também. E às vezes a galera nem faz exame nenhum, né? Perfil lipídico é um exame barato, mas muita gente não faz. Né? E assim, veja bem, tu pode ter o colesterol bom baixo ali, que é normal nos usuários de esteroides. Isso é um fator de risco cardiovascular? É um fator de risco. Né?
Mas é pior quando você tá com esse HDL baixo ou LDL alto. E isso é muito comum no cara que usa trembolona, estanozolol e tal. Então, você tem um colesterol ruim elevado, LDL, né? E isso pode ser causado por uma má alimentação. Por questões genéticas também. Todo risco é um somatório de Então, coisas, você tem né? que... Cardio, alimentação, etc. E não é muito fácil, não adianta o cara só fazer cardio saudável pro coração, com certeza, você deve fazer, todo body deve fazer, mas isso não vai consertar teu perfil lipídico fudido, né? Fazer cardio. Vai ser bom pro teu coração? Vai, mas não vai resolver teu perfil lipídico. Tomar ômega 3, ficar mudando a dieta também não vai resolver esse perfil lipídico que foi alterado muito agressivamente pelo esteroide. A alimentação saudável, ela vai ajudar a atenuar os efeitos negativos cardiovasculares? Vai ajudar. Mas o perfil lipídico, quando ele tá muito fodido por esteroide, não tem muito o que você fazer. Você pode tomar alguns medicamentos ali para consertar parcialmente. Mas o HDL, por exemplo, não adianta você tomar medicamento para aumentar, porque por mais que aumente, você não reduz risco cardiovascular. Então por isso que o cara, quando pensa no protocolo, ele tem que pensar de forma inteligente. Quer dizer, será que vale a pena usar isso nesse momento? Sim, É Né? verdade. Né? Porque tem cara que, por exemplo, usa trembolona inteira. Tá sempre shapeado e tal, mas e aí? Como é que tá por dentro, né? Uma coisa que acontece também, às vezes o cara 2 meses estraga o lipidograma. Aí volta, 2 meses fica bom. 2 meses depois vai e estraga de novo. Então assim, vai enganando um pouco, né? Eu até acho que como profissional é bom reforçar isso, porque tem muita gente que acha que, não, beleza, estraguei e melhorei. O tempo de exposição que você tá ali, um lipidograma ruim, mesmo que ele esteja oscilando, vai ocasionar um risco também. Na somatória, né? Ficou 6 meses exposto. Sim, É exatamente. o tempo de disposição.